Meu parceiro, vou falar pra vocês, parece que enfim podemos estar no fim dessa novela aí. Rodrigo, Real Madrid e clubes da Premier League. Todo final de temporada a gente já tá se acostumando a escutar: o Rodrigo não joga na sua posição no Real Madrid, o Rodrigo quer sair do Real Madrid, ele está insatisfeito. Mas de fato nunca chega ali na mesa do Real, pá! Uma proposta de Arsenal, Manchester City, Manchester United, mas parece que agora essa cena pode mudar. De fato, rapaziada, o Chelsea entrou forte aqui pelo interesse no Rodrigo, jogador brasileiro do Real Madrid, todo mundo conhece. A informação é essa: Chelsea monitora Rodrigo e cogita uma proposta ao Real Madrid. De fato ainda não chegou, mas é a primeira vez que vem uma notícia de um time falando que vai cogita fazer uma proposta pelo Raio. O clube inglês busca a contratação de um atacante e entende que o brasileiro é uma boa possibilidade no mercado. Saem tantas notícias aí de que o Real Madrid tá se abrindo para uma grande venda. Esse nome aqui seria o Rodrigo. Eu já falei em outros vídeos, rapaziada. Mbappé não vai sair, Bellingham não vai sair, Vini não vai sair. São nomes muito fortes, atraem muita coisa pro Real Madrid, não só no campo e bola, mas na parte de mídia, que a gente sabe que isso daí também o Real Madrid preza bastante. Então o Real Madrid, dentre todos esses, seria o elo mais fraco e ainda seria um elo de muito valor, um valor de mercado muito alto. Negociações ainda não começaram, vale a gente ressaltar isso daí, mas o clube já entrou em contato com a equipe do jogador para entender a possibilidade de uma transferência. É uma abordagem ainda muito inicial, mas de fato é o primeiro clube que já começa a dar esse passo. Se a gente for ver aqui, a notícia também já tá saindo em vários portais lá da mídia inglesa, em páginas do Chelsea, aqui também noticiando, perguntando se vai ser uma parada boa. Inclusive, esse site aqui, ó, Gol, que foi o que tá noticiando aqui, ó, Chelsea avalia situação do Rodrigo, foi o site que saiu aqui com exclusividade que o Chelsea estava indo para cima do Estevão do Palmeiras. Aqui, ó, Chelsea negocia com Palmeiras compra do meio atacante. Foi um dos primeiros a noticiar lá em dezembro de 2023. Ou seja, ali informantes, formiguinhas que sabem das informações, eles têm lá no Chelsea. E aí fica o grande questionamento e a grande pergunta, rapaziada: é um bom destino pro Rodrigo? É um bom destino você trocar um Real Madrid por um Chelsea? Em cenário nenhum na minha cabeça é positivo você sair de um Real Madrid e ir para um Chelsea. Ainda mais um Chelsea que, sabe, a gente não vê engrenar como era antigamente. É um Chelsea que rejuvenesceu muito o seu elenco, já não é aquele Roman Abramovich, que era um cara que parecia levar o futebol de uma maneira muito mais séria do que os caras que compraram recentemente o Chelsea, mas em nomes de meio pra frente, pô, você ter aqui um trio Rodrigo, Cole Palmer e Estevão, tá ruim? Pra mim faz um estrago absurdo, tá? A gente não sabe se de fato ali o Estevão vai chegar e já vai fardar como titular. O Chelsea tem muito essa política de contratar jovens jogadores e aí depois empresta pra lá, empresta pra cá, dá uma rodagem, eles voltam e conseguem usar. Isso daí aconteceu muito com o Andrei Santos, um volante que era do Vasco, foi lá pro Strasbourg, acho que é assim que se fala, um time lá da Liga Francesa, tá se destacando absurdamente. Já tem a notícia que ele vai voltar na próxima temporada e vai ficar no elenco principal do Chelsea. Acredito que eles não façam isso com o Estevão. O Estevão, ele chega num patamar muito diferente de vários jovens que chegaram lá no Chelsea. Pelo menos na minha visão, acho que ele vai ser utilizado no elenco principal. E o Rodrigo e Palmer, cara, vai ser muito maneiro. Eu não acompanho tanto o Chelsea, rapaziada, então eu resolvi trazer aqui pra gente poder ver rapidinho, antes de ver toda a repercussão da torcida do Chelsea, aqui como que tá o Chelsea nessa temporada de 2025. Não tô tão por dentro, eles aqui, ó, já fizeram todos os jogos da Premier League para classificação, 5 times se classificaram aqui para a Liga dos Campeões, foi no limite, rapaziada, 66 pontos, mesmos pontos aqui, ó, de Aston Villa. Cara, foi ali na Bacia das Almas, tá? É um Chelsea que ainda não se encontrou. Tem aquele Enzo Maresca, que era um auxiliar do Pep Guardiola, tudo mais, tá comandando o time. Pelo menos conseguiu ir pra Champions League, rapaziada. Nessa temporada aqui, eles estavam disputando a Conference. Tanto que vão fazer ali a final contra o Betis. Se a gente for ver aqui, ó, o último jogo foi uma vitória, até que eles estão de uma sequência muito boa. Dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, perderam 2, venceram 6. Tá até com saldo positivo, né? O último jogo aqui de Premier League, eles ganharam do Manchester United, e a formação do Chelsea hoje, a linha ofensiva ali do meio pra frente, é basicamente essa. Cole Palmer atuando como meia,
Pedro Neto e Madueke nas pontas. E sinceramente, rapaziada, aqui na ponta esquerda, eu não vejo o Rodrigo ficando no banco para Pedro Neto e também não vejo um Estevão pegando o banco para Madueke. Aqui a posição de 9 é, com certeza, uma das posições mais fragilizadas desse time do Chelsea, né? George, eu não tenho nem ideia de quem seja esse cara. Para mim, ali, o 9 que eu conheço mais do Chelsea é aquele Nicolas Jackson, mas que também perde gol pra caramba. E também essa temporada que o Palmer, ele não foi a mesma coisa da última. Ali figurou, patenteou até a comemoração dele, gelado com o Palmer. Na temporada 24-25, ele não se demonstrou, pelo menos em números também, o que ele foi na última. Em participação em gols, em participações em assistências. Então é um Chelsea meio que sem referência, rapaziada. Num Rodrigo que sai do Real Madrid tentando ter mais visibilidade, tentando ter um espaço maior, tentando ter um protagonismo, o Chelsea pode ser sim um lugar. Na próxima temporada não vai estar em Conference League nem Liga Europa, vai estar em Champions League. Talvez seja assim um bom destino. É que tem um gap muito grande você jogar num Real Madrid, você é protagonista na sua liga, você é protagonista numa Liga dos Campeões, não importa o momento, você ir para um Chelsea, tá ligado? Vamos ver aqui, ó, o que mais estava acontecendo. O que me deixou também muito na dúvida foi essa notícia aqui, ó, do Xabi Alonso. Xabi Alonso já está trabalhando no Real Madrid. Ele também viajará para Madrid nas próximas semanas. Aqui ele já tá dando as cartas do que ele quer na próxima temporada do Real. Será que foi fácil pro Xabi Alonso chegar nessa conclusão? Pô, não quero o Rodrigo para a temporada que vem? Eu acho que eu me viro aí com possíveis nomes que vão chegar, com o que eu já tenho ali no elenco. O Rodrigo, ele não é aquele cara que vai te entregar 50 gols e 20 assistências numa temporada só. Uma contribuição em gol surreal. Mas muitas vezes a gente viu aí ao longo da temporada, muita gente falar, pô, o Rodrigo, ele é o motorzinho desse Real Madrid. Pô, o Rodrigo, ele é a engrenagem que faz o time jogar, ele dá um suporte ali para Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham, ele é muito importante para a funcionalidade do time. Coincidentemente, né, quando teve a queda dele, a gente também viu uma queda de rendimento brutal do Real. Tá, que não tá muito ligado, o Real Madrid nessa temporada sofre muitos gols, mas ali na parte ofensiva, a gente também não viu muita coisa acontecer. O Xabi Alonso, ele dispensou, na cabeça dele, não faz tanto sentido fazer um esforço para querer ter um Rodrigo, haja visto ali que ele vai meter uma formação 3, 4, sei lá o quê, sem usar pontas, usando alas. E aí o Rodrigo, ele meio que não ia trabalhar por dentro, porque por dentro seria um trio. Bellingham, Mbappé e Vini fazendo a dupla de ataque. O Rodrigo meio que sobraria, não teria jeito. Aí depois que eu vi também que pode ter o retorno desse moleque aqui, tá aqui a chave do porquê o Xabi Alonso talvez não faça tanto esforço para contar com o Rodrigo na próxima temporada. O Real Madrid emprestou no início da temporada esse menino argentino que se chama Nico Paz. E ele se destacou muito lá no Como, lá ele, da Série A Team, lá no campeonato italiano. É treinado lá pelo Cesc Fábregas, despertou o interesse de muita gente e é um moleque que todo mundo fala que joga muita bola. E o Real Madrid já vê com os bons olhos contar com ele para a próxima temporada, já querendo usá-lo inclusive nesse Mundial, Super Mundial de Clubes, que vai acontecer no meio do ano. Ó, o Real Madrid quer Nico Paz de volta para o Mundial de Clubes da FIFA. Eles vão conversar com ele nessa semana. O clube tem a opção de compra aqui, né, de contratá-lo por volta de 8 milhões de euros. Eu vi que ele estava se destacando demais. Eu até busquei aqui pra gente poder ver, de fato, e tem uma surpresinha, né, rapaziada? Olha onde o moleque joga, ele tem uma boa média mensal aqui no SofaScore, só tem 20 anos, 1,85, é um moleque canhoto, e aonde ele vem atuando propriamente lá no campeonato da Série A Team, é aqui, rapaziada, na ponta direita do Como! Lá ele também, justamente na posição do Rodrigo, que ele atua hoje no Real Madrid. Por mais ali que o Xabi Alonso não seja tão fã de usar pontas, o Nico Paz, ele chegaria numa posição onde o Rodrigo hoje joga no Real. Mas ele faz esse papel, muito mais também vindo pelo meio. Tem aqui, ó, nesse jogo aqui contra o Cagliari, ele teve uma flutuação no campo todo muito grande. Mas se a gente for ver, ó, muitas vezes na ponta direita, quando o time ataca para cá, a melhor posição também, ó, onde ele costuma mais ficar, é na ponta direita. Ele já ocuparia essa faixa de campo onde o Rodrigo atua. E é um moleque que tá tendo um bom destaque, ó. Ele vem tendo notas regulares. Cara, não é fácil você chegar num Como e subiu da segunda divisão da Itália e conseguiu se manter em 10º. Fizeram uma campanha absurda. Aqui, ó, os números dele lá na Série A Team. Ele teve 34 partidas, 6 gols e 8 assistências,
uma média ali de nota de 7,25. Não são números tão expressivos, mas quando você vê que se trata de um time que subiu da segunda divisão italiana e estava fazendo muito tempo que não atuava na Série A do campeonato italiano, na primeira divisão italiana, onde a competitividade, os elencos são bem melhores, pô, dá pra se relevar como uma boa temporada, rapaziada. Quando a gente também pega e vê isso daqui, ó, o Alonso pro Real Madrid, ele tá indicando uma par de nome que quer contar pro setor ofensivo, e aí esbarra nessa permanência do Rodrigo. Ele já quer a volta do Nico Paz, ele também aqui, ó, já demonstra interesse, ó, Xabi Alonso quer que o Real Madrid contrate Florian Wirtz. Aqui já é um cara que trabalha muito mais por dentro, mas acredito eu que também possa ser deslocado um pouquinho para a ponta. Ele trabalhou com ele lá no Bayer Leverkusen, conhece mais do que ninguém a capacidade do jogador. Admito, rapaziada, que não cheguei a acompanhar tanto, então não sei se ele pode fazer ali um papel de ponta direita. Caso o Xabi Alonso também queira, se chegar e fizer, também seria uma opção pro lugar do Raio. Aqui eu vejo também, ó, curiosidades da Europa, Diário AS, o Real Madrid está considerando fazer uma contratação galáctica nesse mercado e custaria mais de 100 milhões de euros. E aqui especialmente seria, ó, uma estrela para o meio-campo. Talvez um nome para ajudar naquele papel de saída de bola que o Real Madrid teve tanto problema nessa temporada, com Camavinga, Fred Valverde, Tchouaméni, jogadores muito mais de marcação que não tem aquele refino no passe. O nome que foi frisado foi esse daqui, Enzo Fernandes do Chelsea. Tá ganhando muita repercussão. É um cara que chegou no Chelsea por uma multa milionária vindo do Benfica, em todo aquele hype depois da conquista da Copa do Mundo pela Argentina. O Chelsea pagou uma bagatela absurda pelo Enzo Fernandes e a multa dele é gigantesca. Se a gente for ver até aqui, ó, qual é o valor de mercado hoje do Enzo Fernandes aqui do Chelsea? Quando a gente pega para ver, 73 milhões de euros, ele já tem 24 anos. Não é 100 milhões, né, rapaziada? Aqui é o valor de mercado, mas aí a gente tem que ver por quanto o Chelsea aceitaria, no mínimo, negociá-lo. Ele é uma das peças principais aí do Chelsea, um pilar do meio campo. Eu já vi algumas vezes ele cobrar pênalti, ele é o cara das bolas paradas. Não sei se seria tão fácil assim propor uma troca, colocar o Rodrigo em algum tipo de negociação. Rodrigo vai pro Chelsea e o Enzo Fernandes pro Real Madrid. Acredito eu até que o Chelsea não toparia uma troca dessa, porque ó, teve esse post aqui do Sincerão, rapaziada, onde ele colocou isso daqui, ó. Na gringa, vários portais estão informando que o Chelsea planeja investir no Rodrigo para a próxima temporada. Penso que seria uma baita contratação para o clube. Para o Rodrigo seria uma oportunidade de protagonismo. Aquilo que eu falei, né? Hoje no Chelsea a gente não tem um grande nome. Ali o máximo seria o Palmer, que, pô, na minha visão não é tão absurdo assim de protagonismo, tá ligado? Hoje o jogo passa muito por ele, mas se o Rodrigo chega e consegue fazer bons jogos, sei, né? Além também de jogar na sua posição. Mas quem iria sair do Real Madrid? Esse é o ponto também que a gente tem que ver, né? O Rodrigo aí, se confirmar tudo que estão falando, vai tá querendo sair do Real Madrid. E aqui também, ó, teve uma publicação do Fabrício Romano, onde ele colocou essa parada aqui, ó, informando sobre Chelsea e Arsenal, que são times que sempre são ligados aí pro Rodrigo, falando isso daqui, ó. Chelsea e Arsenal contratará importante atacante e ponta nesse verão. Os dois, sem dúvidas, precisam de um camisa 9. A gente viu aí o Arsenal em reta decisiva de Champions League, tendo que colocar volante, improvisando um monte de gente ali como centroavante. E no Chelsea a gente viu ali o meu parceirinho que eu nunca tinha conhecido, Nicolas Jackson. Não dá, né? Aqui o cara tá até colocando, ó, será que pode pintar o raio na Premier League? O Osimhen, Gyökeres no Chelsea ali para fazer um camisa 9, o pessoal colocando aqui gif do raio. Chelsea, Nico Williams, né? E Osimhen, Arsenal, Pulisic, grande ponta, e aí deixa quieto, né? Notícia completa aqui, ó, do site Gol sobre o Rodrigo, é essa daqui, rapaziada, ó. Chelsea avalia a situação do Rodrigo e cogita proposta ao Real Madrid. Os Blues estão à procura de um atacante e entende que o jogador do Real Madrid é uma possibilidade do mercado. O que aconteceu? O Chelsea acompanha de perto a situação do Rodrigo no Real Madrid e cogita uma proposta para a contratação do atacante na próxima janela de transferência europeia. As conversas ainda não foram iniciadas, mas houve um contato dos ingleses com o staff do atleta, a fim de entender a possibilidade de transferência no próximo mercado da bola. Na Espanha, há rumores sobre uma possível saída do atacante do Santiago Bernabéu. Rodrigo tem contrato com o Real Madrid até 30 de junho de 2028 e uma saída antecipada demandaria compensação financeira
por parte dos ingleses. O atacante ainda não se manifestou sobre uma possível saída do clube no mercado da bola. Contexto: recentemente houve rumores aqui, né, sobre a saída, mas o atleta desmentiu. Parem de inventar coisas. A grande questão é que o Rodrigo toda hora tá fora desses últimos jogos do Real Madrid. É dor na coxa, é febre, é cortado de última hora. Isso daí só leva a gente a crer que o destino dele de fato não será no Real Madrid. Aí tem isso daqui, eles falam já do Enzo Fernandes também, ó. Você sabia? O Real Madrid tem interesse na contratação do jogador do Chelsea. No mercado da bola, o volante Enzo Fernandes, o argentino de 24 anos, tem contrato com os Blues até 30 de junho de 2032. Caraca, mano! E foi em 2022, 10 anos de contrato com o Chelsea. A saída do jogador demandaria também uma compensação financeira. Não sei se rolaria um negócio de uma troca sincera, mas compensação financeira, porque são posições diferentes e o Enzo Fernandes ele tem um status muito forte lá no Chelsea. Eu até separei aqui, ó, para que a gente pudesse ver. Isso daqui, rapaziada, um torcedor do Chelsea fazendo uma avaliação sobre esse interesse que o Chelsea tá demonstrando no Rodrigo. Bora ver a avaliação dele. É um torcedor inglês, eu dei uma dublada aqui com a IA. Vamos ver o que ele tem pra falar? É uma situação interessante com o Rodrigo, porque eu acho que, sabe, obviamente contratar jogadores para o Real Madrid, especialmente aqueles que já estiveram envolvidos em muito sucesso, você meio que fica bastante animado com o que isso pode trazer para o vestiário. O lado brasileiro disso também. Relatórios vindos do Brasil que já nos ligaram ao Estevão antes dele assinar. Então, em termos de, tipo, relatos confiáveis sobre o Rodrigo, não estamos falando apenas de afirmações exageradas e rumores sem fundamento que não tem relação com a realidade aqui. Quero dizer, o Ben Chilwell está bastante bem relacionado. E se você está recebendo informações do Gol, eu acho, e da imprensa brasileira sobre isso, outros também, que novamente tem um histórico de nos ligar a jogadores baseados no Brasil que se transferiram, seja para o Chelsea ou para outros clubes no passado. Eu acho que você tem que considerar um pouco disso, e também o Chelsea deixa bem claro que quer fazer uma movimentação para o setor de pontas este ano. Mais uma vez, apesar de todos os jogadores do lado que já temos, querem contratar mais um ponta. Particularmente parece um esquerdista. Agora, eu realmente acho que o Rodrigo está um nível acima de jogadores como, por exemplo, Alejandro Garnacho, que ainda me deixa bastante surpreso por estar sendo constantemente ligado ao Chelsea. Sou mais cauteloso quanto a isso, puramente porque não acho que a ponta esquerda seja o fator decisivo ou a solução para tudo. E o que quero dizer com isso é que eu olho para o que já existe ali e acho que pode ser desenvolvido ainda mais. Eu só acho que é uma daquelas áreas em que não quero ver o Chelsea simplesmente indo atrás de uma oportunidade de mercado e só porque tivemos que contratar alguém só por contratar, ou ir atrás de alguém que na verdade não eleva tanto assim o nível dessa posição. Sabe, o que você tem no momento atual é o Noni Matawaka, que eu acho que realmente evoluiu este ano. Acho que ele tem sido o ponta mais forte do Chelsea. Passando para a esquerda, trouxe atuações empolgantes e revelou o potencial, mostrando no que ele pode se transformar. Tyreek George, na minha opinião, ainda pensando no longo prazo, apesar de estar jogando mais centralizado, precisa de espaço do marasco nas últimas semanas. Ele provavelmente ainda vai ser um ponta no longo prazo. Então você tem esse jogador ali. Jadon Sancho teve um final de temporada mais forte. Eu ainda acho que, a opinião está dividida sobre querer ou não manter o Jadon Sancho, mas você tem essa oportunidade. Ainda não faço a menor ideia do que está acontecendo com o Mykhailo Mudryk, e é difícil saber como isso vai se desenrolar entre agora e o início da próxima temporada, então sempre parece um pouco inútil falar sobre o Mudryk, porque ainda não temos absolutamente nenhuma clareza sobre o futuro dele. Então você tem esses jogadores ali, obviamente... Cara, você vê os nomes dos jogadores que ele tá pontuando: Sancho, Mudryk, Madueke, Garnacho, que é cogitado. Cara, por mais que o Rodrigo ele não venha das suas melhores temporadas, não sentam na mesa todos esses nomes listados. Não sentam, rapaziada. Rodrigo é muito melhor que todos esses nomes aqui que ele listou, e o Chelsea tem desejo, ou que o Chelsea já conta no seu elenco. Pelo menos na minha visão, uma parada dessa. Pela direita você tem o Estevão chegando, você tem jogadores que já estão lá como o Pedro Neto, que não vão sair neste verão, mas eu não acho que eu não acho que eles tiveram uma temporada brilhante. Eu não acho que o Pedro Neto teve uma temporada brilhante, mas não acho que, com base no que o Chelsea pagou por ele no ano passado, ele vai sair tão cedo. Então você tem, sabe, fator à direita, fator à esquerda. Rodrigo é um jogador de nível Liga dos Campeões, ele é alguém que já disputou muitos jogos importantes pelo Real Madrid, e embora seus números não se destaquem exatamente como se fossem os mais incríveis de todos os tempos, eu sei que ele teve alguns problemas de lesão recentemente. Acho que é definitivamente um nome que empolga as pessoas pelo calibre do talento ao redor de quem já jogou e por como ele ainda pode se desenvolver como jogador de futebol daqui pra frente. Ele tem apenas 24 anos, então é só um ano mais velho que Noni Matawaka, então ele é um jogador jovem. Ele meio que se encaixa no perfil de jogadores que o Chelsea tem buscado de forma consistente. E eu acho que, obviamente, em termos de salários, esse seria o grande debate, como acontece com qualquer jogador. E novamente você volta à questão de que, se o Chelsea tiver vaga na Liga dos Campeões, talvez consiga garantir jogadores como esse. Se não conseguirem vaga na Liga dos Campeões,
eu não acho que serão capazes de garantir jogadores desse nível, mesmo que consigam vaga na Liga dos Campeões. Eu acho que o principal ponto neste verão vai ser simplesmente a dura e intransponível realidade de que se você quer contratar um jogador de alto nível que vai levar o time a outro patamar, existe um nível de investimento que precisa ser feito nesses jogadores. E é isso, né, rapaziada? O Chelsea já garantiu aí a sua classificação para Champions, então ele pode sim ir atrás do raio. Vale a gente destacar também, falando em Champions, que o último confronto aí entre Chelsea e Real Madrid, o Rodrigo fez um baita de um estrago, tá, rapaziada? Ele já conhece lá o Stamford Bridge como poucos. Na temporada aqui, ó, 22 e 23, ele fez um estrago absurdo lá no estádio do Chelsea. Era o que? Umas quartas, oitavas de finais? Ainda tinha o Thiago Silva aqui, ó, na defesa do Chelsea e tudo mais. Não sei se o Rudiger já tava no Real Madrid ou tava lá no Chelsea também. O Rodrigo, ele consegue fazer uma baita de uma jogada, participa do primeiro gol aqui do Real, uma assistência do Vini. E na comemoração aqui, a mala do raio. A mala do raio na comemoração que mete logo um sim. Cara, eu lembro desse jogo como se fosse ontem, cara. Já tem tanto tempo. E aqui um passe também. E ele dá uma gastada aqui no Kepa, tá? Vai até o último minuto pra finalizar à frente da torcida do Chelsea. Fred Valverde também muito tranquilo ali na hora do passe. Então, pô, ele já tem atuações de destaque lá no estádio do Chelsea. Pensei aqui que ele ia falar, mas no fim não tá com música. Será, rapaziada, que seria uma boa opção pro Rodrigo? Essa possibilidade dele ir pro futebol inglês, essa possibilidade dele ir também pro Chelsea. Ir pro futebol inglês é um futebol muito diferente ali da La Liga e é um jogo muito mais frenético, passa muito mais pelos pontas, muita correria. Eu acho que o Rodrigo, ele poderia fazer um papel muito importante no Chelsea, cara. Eu acho que ele poderia ser um jogador muito diferente, atingir um patamar ali de referência perante os outros jogadores que ele não vai conseguir no Real. Eu pelo menos vejo dessa forma. Ele já chega com 2 Champions League, ele chega no currículo de ter jogado no Real Madrid, de ter feito gol eliminatórios ali importante, aquelas eliminatórias contra o próprio Chelsea, contra o Manchester City. Ele tem esse repertório bom aí contra os times ingleses. Vamos ver, rapaziada, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa parada aí, Chelsea, Rodrigo, Real Madrid. Será que vai sair negócio? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal, que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.